Tá, o fator de potência, né, para quem trabalha com a parte de acionamento industrial, depende muito do motor. Né? Então varia conforme o motor. Na verdade, existe três tipos de potência: potência reativa, ativa e aparente. Então o motor ele cria um campo magnético e esse campo magnético ele necessita dessa potência reativa. Então o fator de potência é, digamos, a porcentagem dessa potência reativa. Tá? Então essa potência reativa é determinada pelo fator de potência. Quando eu pego e junto vários motores dentro da indústria, esse fator de potência ele tem que ter um valor aproximado. Então a Copel determina que tem que ser de 0,92 a 1. Se baixou de 0,92, aí você paga multa. Então para corrigir ele dentro da indústria, eu tenho que ter um banco de capacitores. É esse banco de capacitores que gera essa potência reativa necessária para aumentar o fator de potência. Então o que acontece? Se eu não tiver esse banco de capacitores, vai abaixar, vai ficar abaixo de 0,92, que na verdade nem é a Copel que determina, é a ANEEL, né? Então daí eu tenho que corrigir esse fator de potência usando um banco de capacitores. Tá? Então esse banco de capacitores é necessário dentro de uma indústria. O que mais? Você falou que é implicações. Esse fator de potência ele varia de motor para motor? Varia de motor para motor, depende da eficiência e do rendimento do motor. Então, por exemplo, motor que tem menos rendimento, eu vou ter um fator de potência mais baixo. Então, eu tenho que ter um motor de alto rendimento para ter um fator de potência um pouco mais alto. Então, por exemplo, essa porcentagem do fator de potência é a quantidade de potência reativa que absorve da rede da Copel. Então, para evitar que você pegue e absorva da rede da Copel, você tem um banco de capacitor dentro da indústria que ele vai fornecer essa potência reativa e eu não pego da rede da Copel. Tá? Então a Copel determina que esse fator não pode ser abaixo de 0,92. Se for abaixo de 0,92 eu pago uma multa, e a multa é um pouco salgada, ela não é uma multa barata. Então, esse ângulo é o ângulo que está aqui, então eu tenho o cosseno do ângulo que é o meu fator de potência. Então o fator de potência é o ângulo no meu triângulo de potência. Ele é um triângulo de potência, ele é um triângulo retângulo onde determina as três potências que a gente tem dentro da indústria: potência ativa, reativa e aparente. Então, conforme eu tenho a variação desse ângulo, eu aumento ou diminuo o meu fator de potência. Tá? Então, isso é todo o cálculo da parte industrial para você poder entender as três tipos de potência. Né? Então, nesse caso aqui, ele é 0,84. Então, referente a 84%. Né? Então, vamos supor que 26% é, digamos, perca, né? Então, 84% é, digamos, o que ele absorve da rede. Então, daí eu tenho o rendimento também, que daí o rendimento vocês não pediram, mas daí o rendimento é 82%. Então, ele absorve da rede 100%, só que ele só consegue transformar em trabalho útil 82%. Então, eu tenho uma perca entre alimentação, porque eu tenho perca de aquecimento, eu tenho perca de atrito no rolamento, eu tenho perco no entre-ferro, que é o campo magnético, então eu vou ter uma perca de rendimento. Então esse cara aqui só tem 82% de rendimento. Né? Aí o fator de potência é 84% do que ele absorve da rede da potência reativa. Então a eficiência tem a ver com o que ele absorve da rede e o fator de potência é o quanto que ele transforma aproveita. em movimento na ponta do eixo do motor. Então, por exemplo, ele absorve da rede 100%, mas eu só consigo transformar em trabalho útil 82%. O resto é tudo perca, devido ao entre-ferro, o campo magnético, ao aquecimento, ao atrito dos rolamentos. Né? Então, tudo isso é perca. Aí tem motor de rendimento mais alto. Quanto maior o rendimento, melhor. Tá? Porque é o rendimento que vai trazer, digamos, o custo menor da energia. Então, o fator de potência, além de ser multa, eu consigo economizar a minha conta de energia também. Com o avanço da eletrônica, eu posso utilizar um motor de corrente alternada para fazer controle de velocidade. Antigamente, a gente usava bastante motor de corrente contínua. Só que o motor de corrente contínua tem uma manutenção muito cara. Então, se fosse para funcionar pouco tempo, não é problema, igual uma furadeira, né? Uma furadeira que é um motor universal, o mesmo princípio. Mas, por exemplo, numa indústria, às vezes tem um motor que trabalha 24 horas por dia. Então, nesse trabalho de 24 horas por dia, ele tem umas escovas aqui, ó, e um comutador, e daí isso aqui me dá muita manutenção. Então, eu consigo, hoje eu consigo trabalhar com motor de corrente alternada, né, com sistemas de eletrônica de potência mais avançada, e eu consigo variar a velocidade.
Então daí eu consigo, porque aquele motor ali é o mais simples que existe, né? Ele tem pouca manutenção e ele é mais barato. Então esse aqui se torna um motor mais caro e de maior manutenção, né? Então isso aqui daí, por exemplo, aquele de corrente alternada, é a mesma corrente alternada que eu tenho na rede. Se eu tiver que usar um motor de corrente contínua, eu tenho que ter algum equipamento eletrônico já para converter em corrente contínua. Então já é um custo a mais para mim, para converter esse motor em corrente contínua, né? Então daí esse cara aqui, não que ele não seja eficiente, não funciona bem, ele funciona bem, só que se eu for fazer em consideração os custos que eu tenho hoje, ele acaba trazendo mais custos que o motor de corrente alternada. A escova, tipo aquela escova da furadeira. Ó. Isso aqui dá muita manutenção. E, por exemplo, isso aqui vai desgastando, né? Ele vai desgastando e chega num ponto que eu tenho que trocar. Então, para uma indústria onde eu trabalho 24 horas por dia, paro só para manutenções, o motor trabalha muito. Então, isso aqui me traz muita manutenção. Isso aqui é tipo um carvão. Isso aqui que conduz a eletricidade no rotor do motor. Ah, tá. Então, o motor de corrente contínua, ele alimenta o rotor, a parte que gira. Quando eu pego o motor de corrente alternada, eu alimento o estator, a parte de fora, não a parte que gira. Então daí eu não preciso dessa escova aqui, né? Então essa escova eu preciso quando eu estou utilizando o motor de corrente contínua. Aí isso aqui me dá muita manutenção. E é caro? Não por ser caro, mas só o tempo de parada da máquina, né, é complicado, né? Eu já for ver uma máquina, tem quantos motores às vezes nas máquinas? 5, 6, 7 motores. Então se eu tiver que parar ela toda hora para ficar trocando essas escovas aqui, não é vantajoso. Não por ser caro, né, mas pelo tempo de parada do motor. Então hoje é mais fácil eu trabalhar com um equipamento, um soft start, um inversor de frequência para fazer um controle melhor utilizando o motor de corrente alternada do que utilizar um motor de corrente contínua. Tá? Motor de corrente contínua a gente vai encontrar mais em pequenos equipamentos onde eu uso pilha, bateria, né? Mas na indústria hoje se usa muito pouco. Não que não tenha, mas se usa muito pouco devido às desvantagens que ele tem comparado ao motor de corrente alternada. Motor monofásico grande, você parte ele em série. Se ele for, por exemplo, você vai usar na tensão 220, você parte na tensão em série, que geralmente daí você teria que comprar um motor 220, 440, aí ele embalou, aí você joga para tensão, você muda uma chave, que ele fique paralelo e fique na tensão de trabalho daí. Né? Então esses motores aqui que vocês estão vendo são para recuperação, né? Tem alguns que já estão preparados ali, já estão com o fio tirado. Né? Aqui nós temos um cemitério onde é que se ressuscita alguns motores que a gente tem para empréstimo também, né? Por exemplo, que nem nós temos motor de 200, às vezes de 100, 150 CV, por exemplo, dá um problema na empresa do cara, o cara não pode parar.